Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Bom dia, meus amados irmãos, minhas irmãs. Que Deus abençoe essa nossa manhã. Estamos iniciando o ano de 2021 com respeito às nossas escolas bíblicas dominicais. Esperamos em Deus, na medida do possível, que retornemos, às nossas escolas bíblicas presenciais. Desde março, que estamos chegando até os nossos irmãos através aqui das mídias digitais. Graças a Deus tudo tem corrido bem. Certamente nós temos tido o privilégio de podermos continuar com a nossa escola, mas esperamos que esse ano de 2021 Deus nos ajude, nos ampare, para que nós tenhamos como retornar às nossas escolas presenciais. Hoje faremos duas leituras na Palavra de Deus. Não são textos paralelos, até porque eu quero primeiramente lembrar que essa primeira semana do ano, ela geralmente é usada pelas igrejas para pedir a paz no contexto mundial. E nós já falamos aqui por ocasião do Natal, que Jesus é a nossa paz, Ele é a nossa paz. Então nós esperamos que essa paz que o mundo tanto almeja não fique apenas nas questões humanas, nos relacionamentos humanos, mas também seja uma paz com Deus. Por isso eu quero ler o primeiro texto na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17, onde nós lemos o seguinte: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele mesmo fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós acabamos de fazer a leitura nesse texto aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde nós vemos esses versículos que falam a respeito do que Deus fez em Cristo Jesus para reconciliar consigo o mundo. Então nós não temos dúvida que todo esse processo ele vem de Deus, para que nós pudéssemos novamente ter comunhão com Ele, essa comunhão que um dia foi perdida lá no Éden. Nós que já temos esse conhecimento a respeito do que Deus fez por nós ali no Éden, Ele prometeu que daria um para esmagar a cabeça da serpente. E esse que Ele prometeu, nós sabemos que é Jesus Cristo, e que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto que acabamos de ler, que Deus estava com Cristo reconciliando consigo o mundo. Então é um texto muito interessante, muito importante aí para
entendermos, né, que Deus, né, estava aí reconciliando consigo, né, o mundo através de Jesus Cristo. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 10 do nosso inário, que tem como título, né, a criação e o seu Criador. Vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz cantai, ó louvai-o, aleluia, tu só dourado a refugir, tu lua em prata reluzir, ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó boa terra que nos dás, enfim das bênçãos canta já. Ó louvai-o, aleluia, frutos e flores juntos dai. A glória a Deus, Senhor e Pai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também. Ó louvai-o, aleluia, louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai. Ó louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus então nos abençoe, né? E como acabamos de cantar, louvor, né, ao Pai, louvor ao Filho, louvor ao Santo Espírito. Então que a nossa escola nesta manhã seja para a glória do nosso Deus. E lembre-se disso, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E essa é a mensagem que nós precisamos de levar às pessoas, não só nessa primeira semana do ano, né, onde eles esperam aí, buscam, né, essa paz entre as pessoas, mas em todo o ano, né, o ano inteiro, que seja a nossa mensagem, né, de paz. Deus estava em Cristo reconciliando, né, consigo o mundo, e nós, como embaixadores de Deus, né, precisamos de proclamar, de falar a respeito dessa paz. Primeiro, paz com Deus. Foi isso que Deus firmou lá no Éden, procurou Adão, para depois resolver ali a situação entre Adão e Eva. Não tem como resolver uma situação, ter paz entre as pessoas, se primeiro Deus não nos procurar para resolvermos com Ele. E Ele então procurou Adão e aí então resolveu ali a questão entre o marido e a mulher. Então, paz com Deus, teremos paz também aqui entre as pessoas. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Nunca esqueça disso, que foi Deus quem nos procurou, Ele é que veio ao mundo, né, aí, seu Filho amado, para que pudesse nos dar essa paz com Deus e vivermos em paz também uns com os outros. Que seja, né, uma vitória para o mundo aí nesse sentido, que haja mesmo paz, mas a paz verdadeira é Jesus Cristo, Ele é a nossa paz. Vamos ler o outro texto, onde nós meditaremos nessa, ou melhor, estudaremos nessa manhã. Se encontra em Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 8. Deuteronômio, capítulo de número 11, a partir, né, aqui do versículo de número 8, faremos essa leitura até o 25. Diz assim, Deuteronômio 11. Guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos
dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos pais e a sua descendência, terra que mana leite e mel. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, donde saístes, em que semeáveis as vossas sementes e com o pé as regáveis como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberás as águas. Terra que cuida o Senhor, vosso Deus. Os olhos do Senhor, vosso Deus, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecerdes os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho e o vosso azeite. Darei ervas no vosso campo, aos gados, e comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane e vos desvieis, sirvais a outros deuses e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se acenda contra vós outros, e feche ele os céus, e não haja chuva, e a terra não dê a sua messe, e cedo sejais eliminados da vossa terra, que o Senhor vos dá. Porque, ponde, pois, as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. Porque se diligentemente guardardes todos esses mandamentos que vos ordeno para os guardardes, amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes, o Senhor desapossará todas essas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates até o mar ocidental, será vosso. Ninguém vos poderá resistir. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tenho dito. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, por esse ano que já está em andamento, por essa primeira escola bíblica dominical de 2021. Agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. E, ó Deus, nós pedimos, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor continue assistindo a igreja, assistindo a Deus de forma geral, toda a criação, porque o Senhor é que zela e a terra está cheia da bondade do Senhor. Nós oramos nesse instante pedindo em favor das pessoas enfermadas, ó Deus, as que são ligadas à igreja. Imploramos ao Senhor, por misericórdia, ó Deus, que se restabeleçam e possam desfrutar desse ano que se inicia, juntamente com os demais irmãos, quer por plataformas digitais ou presencialmente aqui na igreja, para a glória do Senhor. Abençoe também as famílias que estão passando, ó Deus, ainda aí por tratamentos, que o Senhor tenha misericórdia. E agradecemos por todos que já estão bem, todos que se recuperaram. E, ó Deus, nós agradecemos por aqueles também que não passaram por enfermidades. Nós te damos graça, porque o Senhor é que cuida de nós desde o primeiro até o último dia do ano. O Senhor é que manda a sua chuva, o Senhor é que nos dá o alimento, e é o Senhor também que cuida de nós espiritualmente
nos dando a sua santa palavra para inculcarmos em nossas vidas. Abençoe a igreja, abençoe a escola bíblica dominical, abençoe o culto que teremos à noite e abençoe-nos, ó Pai, para que sejamos agradáveis ao Senhor e sempre, ó Deus, dependentes do teu cuidado. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor. Irmãos, voltando à questão do texto. Esse livro, né, de Deuteronômio é um livro que, de uma certa forma, né, está fazendo uma recapitulação ali das leis e também do que aconteceu com o povo, né, ali durante o seu período, né, ali de 40 anos no deserto. Sabemos que nesse contexto Moisés já tinha consciência de que passaria ali o seu cargo a Josué, que Deus, né, daria sequência a esse trabalho ali na Terra Prometida, mesmo depois, né, ali do passamento dos primeiros líderes, né, que tiraram ali esse povo do Egito, né, Moisés, Arão, Miriam. Josué então daria sequência. Moisés então se preocupou muito em relembrar o que Deus tinha feito e as promessas de Deus, né, que ele havia recebido, e ao mesmo tempo também fazer com que o povo se comprometesse, né, ali em servir ao Senhor, porque a estabilidade na terra que mana leite e mel estava condicionada, né, à obediência ali do povo. Não está falando de salvação, porque esse povo era salvo no Egito também, era salvo no deserto e também era um povo salvo, né, ali em Canaã. Está falando de estabilidade física, de terra mesmo, de coisas ligadas, né, a essa existência. E o que eu quero então nesta manhã tá estudando com os nossos irmãos, né, baseado nesse texto, e se encontra, né, aí no versículo de número 12, principalmente, né, a partir do versículo de número 12, onde fala sobre a terra de que cuida o Senhor, né? Nós sabemos que Deus nunca abandonou a criação, nunca abandonou o seu povo, ao contrário, a Bíblia diz que ele envia o seu Espírito e renova a face da terra. A Bíblia nos fala que ele enviou seu Filho para restaurar a alma daqueles, né, que são chamados, né, para a salvação. Então ele está o tempo todo, né, agindo por meio da sua providência, por meio daquilo que ele mesmo estabeleceu. Então ele cuida, o Senhor cuida da terra, ele cuida ali de Canaã, ele cuida de nós aqui hoje, ele cuida desde o começo até o fim do ano, né, que está aí no versículo de número 12, nessa ideia, né, de que ele manda a sua chuva, né, o versículo 12 termina dizendo assim, sobre a questão, né, dos olhos do Senhor, estão continuamente sobre a terra, né, desde o princípio até o fim do ano. A gente costuma dizer, né, que nós não achamos muito essa ideia na Bíblia de ano, de séculos, essas coisas, porque a Bíblia fala para que nós aprendamos, né, a contar os nossos dias, para vivermos uma vida sábia aqui nesse mundo, né, considerar os nossos dias. E também, né, falamos aí no dia 31, né, sobre a solicitude, né, aí da vida, e ali fala que o dia que nós temos, ele é suficiente para a gente se ocupar, né, com ele e buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas aqui fala desde o princípio até o fim do ano, né? Tá marcando aqui um tempo, né? Porque nós trabalhamos com esse contexto, né, aí de linearidade do tempo, né, um tempo linear. Então nós contamos janeiro, fevereiro, nosso calendário. Então desde o começo até o final do ano, o calendário judaico era outro, mas sempre teve começo e fim de ano, né? Então um tempo determinado, né, que a gente usa e que Deus cuida. Então Deus cuida de nós, né, o tempo todo, que é esse primeiro ponto, né, um cuidado geral. Ele está aqui, né, falando de todos os acontecimentos. Tudo está sob o controle de Deus. E o tempo todo, né, ele zela, o tempo todo ele cuida. Uma vez ele disse para Jó, né, quem é que cuida daqueles animais, né, que estão lá
vamos pôr assim, no mato, né? Que estão animais selvagens que dão à luz, têm os seus filhotes. Quem é que se preocupa, né, com a geada? Quem é que se preocupa com a questão, né, aí do espaço, do cosmo em geral, que cuida de tudo isso? Então Deus cuida de toda a criação de modo geral, o tempo todo. Quando Adão pecou, a primeira coisa que Deus fez foi procurá-lo para restaurar, né, ali a sua vida espiritual, mas ao mesmo tempo dar a ele a garantia de que as coisas continuariam, né, acontecendo como Deus tinha ali, né, já ordenado. Claro que algumas coisas, né, sofreram ali, a criação sofre com o pecado, mas Deus continuou cuidando. As árvores continuaram, né, ali dando seus frutos, a terra continuou produzindo, e nós sabemos, né, que o básico, como disse Jesus, né, ali o alimento, a vestimenta e também, né, a água que nós precisamos. Isso é visto como questões naturais, mas são dadas por Deus. São as demais coisas que Deus nos dá quando nós buscamos o seu reino. Então ele cuida de modo geral. Está cuidando aqui de nós e cuidando de todos os povos, cuidando aqui da nossa cidade, cuidando de todas as cidades do mundo, em todo lugar, porque do Senhor é o céu, a terra e tudo, né, que neles existe. Então, esse cuidado geral. E um cuidado específico. Aqui está falando de um povo específico, de uma terra específica, de vamos pôr assim, um dia a dia ali do povo da aliança. Então Deus cuida de tudo de modo geral, né? Desde a estrela mais distante aí do universo, como também dos nossos animais, né? Que nós convivemos, das pessoas que que nos cercam. Então Ele cuida. E cuida também de maneira específica. Por isso que nós oramos pelas igrejas locais, oramos pelo município, oramos também pelo país, especificamos, colocamos alguns pedidos, né, específicos diante de Deus, né, ali. Então o Senhor cuida também dessa forma. Como é que ele faria isso? Ele está dizendo, olha, no Egito, o tipo de lavoura que vocês tinham, vocês não vão encontrar em Canaã. Porque ali tinha o rio Nilo e eles estavam numa região privilegiada, né? Antes do cativeiro, né? Então eles plantavam, eles colhiam ali e a terra era regada pelo rio. E agora ele diz aqui, é diferente, é uma terra de montanhas, é uma terra de vales, mas eu vou continuar cuidando de vocês, porque eu vou mandar as primeiras e as últimas chuvas. Eu vou encher o celeiro de vocês, eu vou dar aos pastos de vocês animais para que sirva, né, ali de subsistência para vocês. Então ele está tratando especificamente, por isso que a gente ora de modo geral e nós também especificamos alguns pedidos, como eu disse, geralmente nós começamos na família, depois nós estendemos as nossas amizades, depois nós estendemos mais aos nossos os nossos conterrâneos, né? E assim vai. E nós, então, buscamos esse cuidado. E Deus cuida, sim, de maneira específica. De um povo, de um lugar, porque cada lugar tem um jeito, como ele disse no Egito, ali eles regavam a terra com os pés, ali fazendo canais, né? Ali regavam a terra. Agora, Deus iria mandar essas chuvas e eles iriam, no tempo certo, fazer as suas plantações e as suas colheitas. O ano inteiro Deus estava cuidando. Os celeiros estariam cheios e também, né, suas pastagens ali cheias de animais. E Deus cuida de uma maneira pessoal, uma maneira particular. Eu acredito, né, que nisso aqui nós podemos entender, né, aquela ideia de que cada um chega diante de Deus, como Jesus disse, né, ali no seu lugar mais tranquilo, seja no quarto, ou no lugar onde a pessoa se sente mais tranquila para poder estar diante do seu Deus, conversar com Ele. E como é que eu quero destacar esse cuidado especial aqui, né? A partir do versículo 16 até o 21,
fala a respeito, né, ali dos compromissos pessoais. Embora está usando ali voz, né, está usando a ideia de nação, mas nós sabemos que Moisés, né, está dizendo aqui para que cada um, como nação, entendesse que precisava de observar os princípios de Deus, para que fosse, né, ali bem sucedido no meio da nação, a sua família, pessoa particularmente, para que não tivesse problemas maiores. Então Deus cuida de uma maneira pessoal, ele trata com cada um pessoalmente. Nós temos uma passagem ainda aqui nos livros de Moisés, né, ali no Êxodo, quando Moisés foi aconselhado, né, ali a ajudar a arrumar pessoas para ajudá-lo a ouvir pessoalmente, né, a ouvir ali aquelas pessoas que o procuravam de uma maneira particular. Deus não precisa disso. Moisés precisava de ajudantes. Moisés precisava de pessoas que fossem comprometidas com Deus para ajudá-lo ali em seu ministério, em seu trabalho. Deus, ele é capaz o suficiente para ouvir cada um pessoalmente, tratar cada situação, né, de maneira particular, e isso nós não temos dúvida, porque a Bíblia fala para a gente chegar diante de Deus, né, ali, com as nossas ansiedades, para que Ele nos ajude. Então Deus cuida o tempo todo dessa terra, cuida o tempo todo desse mundo que Ele criou. Ele está cheio da bondade do Senhor. E Ele faz isso de maneira geral. Como eu disse, nós não nos preocupamos como um animal selvagem e está lá no seu habitat e ali ele tem a sua vida. Deus cuida ali do alimento, cuida de tudo aquilo que eles precisam, mesmo o homem destruindo tanto a natureza, Deus continua renovando a face da terra. E Deus cuida de uma maneira específica, de um lugar, de pessoas, famílias específicas, dentre todas as outras. Aqui nós temos a ideia, né, da nação de Israel que iria habitar ali a terra que mana leite e mel. Então Deus cuidando desse povo de uma maneira específica. E dentre esse povo, Deus cuida pessoalmente de cada pessoa. Cada um pode chegar diante de Deus, não precisa de ficar preocupado, mas tem 7 bilhões e tantos, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me atender? Com certeza, Ele é um Deus que é capaz de tudo isso. Como eu disse, se Moisés precisou de alguém para ajudá-lo, Deus faz tudo isso por ser suficiente, né? Por ser capaz de resolver, de ouvir, de cuidar, né, pessoalmente de cada um de nós. Então, a terra que Deus cuida de maneira geral, cuida de maneira específica, né, de grupos, e cuida também, né, de cada um pessoalmente. Então, lembre-se disso, seja no ano que está iniciando, em qualquer época, né, desde Adão, desde que Deus criou tudo, Ele continua cuidando dessa terra, cuidando de maneira geral, cuidando de forma específica e cuidando pessoalmente, né, de cada um daqueles que chegam diante dele com sinceridade. Deus conhece aqueles que nele se refugiam. Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então lembre-se disso. Coloque no seu coração, coloque na sua alma, coloque na sua vida, na sua casa a palavra do Senhor, para que você observe, para que não desvie do Senhor para lado nenhum, nem para a direita, nem para a esquerda, ou seja, seja firme no Senhor, porque Ele certamente, né, tem muitas bênçãos para a vida de cada um daqueles que esperam nele. Então que Deus nos ajude, nos abençoe. Não pense que o mundo está desamparado. É a terra que Deus cuida, de forma geral, de forma específica e pessoalmente, de cada um daqueles que esperam nele. Que Deus abençoe a todos, tenha um bom restante de dia, nos prepare para o culto de hoje à noite, que tudo seja para a glória do Senhor. Amém. Sim, eu amo.